O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, toma posse no próximo dia 20 de janeiro. Ele retorna ao comando da Casa Branca 4 anos depois de perder a reeleição para o atual presidente Joe Biden. Donald Trump venceu a disputa em novembro da atual vice-presidente dos Estados Unidos, a democrata Kamala Harris. E o que esperar do novo governo Donald Trump? Então, para avaliar o segundo mandato de Trump à frente da Casa Branca, a gente recebe agora aqui na Itatiaia o doutor em Direito Internacional e professor do Centro Universitário Arnaldo, Vladimir Feijó. Obrigada pela presença, professor. Bem-vindo à Itatiaia. Ei, Kátia Eustáquio, muito obrigado pelo convite. Bom dia. Professor, uma das expressões que o Donald Trump usou ao ter confirmado a sua vitória, contra a Kamala Harris, é de que ele assume para desempenhar um mandato sem precedentes na história dos Estados Unidos. O que a gente pode esperar disso, hein, professor? Kátia, em especial, eu acho que agora ele está preparado para a presidência, sendo que no primeiro mandato, apesar de ter concorrido, a expectativa era baixa de vitória. E, portanto, ele confiou muito na estrutura tradicional do partido para indicar a ele pessoas para assumir ministérios e segundo e terceiro escalão. Só que essas pessoas não tinham compatibilidade com as suas ideias, então ele teve dificuldade. Dessa vez, eu acho que ele já tem uma listagem de nomes alinhados ideologicamente a ele, e a partir de também ter carregado a experiência do último mandato, ele deve implementar com muita velocidade um tanto das suas medidas prometidas para o eleitorado. E com uma vantagem extra, assumem também deputados e senadores que darão maioria ao partido dele, o Partido Republicano, e boa parte deles alinhados ideologicamente. Portanto, ele tem 2 caminhos. Tanto adotar decretos executivos, como também mandar projetos de lei que devem, nos 100 primeiros dias, ser aprovados com um tanto de facilidade. Então ele deve ter facilidade no Congresso, para poder aprovar as propostas. E eu queria que você comentasse também essa composição já do governo Trump, nomes como Elon Musk, outros que foram anunciados. Isso confirma, então, que o Trump ele não só teve uma vitória robusta, como vai conseguir um maior apoio, uma maior força para implementar as ideias. Exato, Kátia. Ele, inclusive, fez indicações de nomes que sabe que são polêmicos. Todos os ministros precisam ser confirmados pelo Senado, com essa expectativa de, já que se concentra em alguns nomes polêmicos, outros tantos seriam aprovados com velocidade, facilitando que a política seja rapidamente transformada dentro dos Estados Unidos. Ele deve, através desses nomes polêmicos, colocar pessoas nos temas de imigração, nos temas de reforma administrativa, que é o caso do Elon Musk, para compensar, inclusive, a área financeira. Então, ele pretende cortar impostos, mas também cortar gastos públicos. O professor Vladimir Feijó, o presidente eleito Donald Trump, ele, durante a campanha e depois que ganhou a eleição, ele prometeu medidas polêmicas, duras, contundentes, como fechar as fronteiras, fazer deportação em massa de imigrantes, acabar com as guerras. No caso da imigração especificamente, só acho que ele vai conseguir concretizar isso, porque a gente conversou lá nos Estados Unidos com pessoas que disseram o seguinte: não, às vezes o Trump fala muito, porque eu estou aqui nos Estados Unidos há 20 anos falam de imigração e nunca houve deportação em massa. Ele vai conseguir cumprir isso? Tem diferentes desafios. O primeiro é a divisão das polícias. Nem tudo é de responsabilidade do organismo federal de controle de imigração. O segundo é identificar a quantidade de milhões de deportados que estão, e o terceiro, o gasto que isso implicaria. Por enquanto, ele promete apenas diretamente deportar os que cometeram crimes nos seus países de origem ou dentro dos Estados Unidos, por volta de 1 milhão dos 11 milhões que se imagina de terem ilegais. E também processar quaisquer prefeitos que busquem dar guarita e esconder esses refugiados, esses imigrantes ilegais, dando uma espécie de status indireto de refúgio, que seria apenas responsabilidade do governo federal. Eu imagino que 11 milhões seja impossível, até porque haverá pressão do empresariado que conta com essa mão de obra de imigrantes para também ter a sustentabilidade econômica dos seus negócios. Agora, professor, ainda nessa questão da imigração, tem 2 correntes. Uma que diz o seguinte: quanto mais imigrantes nos Estados Unidos, melhor, porque é mão de obra, é força econômica, desenvolvimento das empresas, mas por outro lado é o seguinte: muito imigrante, tira o emprego dos que estão lá. E a gente conversando com as pessoas lá nos Estados Unidos também, durante a eleição, muitas falaram
da questão econômica dos Estados Unidos, da questão social, da questão de poder aquisitivo das famílias. É uma preocupação dentro dos Estados Unidos mesmo isso? E isso reflete fora do país? De alguma forma, esse tem que ser parte do cálculo, como que a retirada de parte da mão de obra vai impactar na economia. Mas nesse tema de recuperação econômica, o Trump força mais em desregulamentação, tirar medidas que obrigam a atuar desse ou daquele jeito, e também a redução dos impostos empresariais, em especial imposto de renda, deixando os impactos da migração sobre a economia meio que no vácuo mesmo, para não ter que dar explicações. Então, se tem discussão, ela é apenas por debaixo dos panos e não vem discutindo diretamente pelo Trump. Professor Vladimir, agora só para a gente poder fechar aqui esse tema imigração, a gente não quer aqui, não estamos subestimando que a capacidade do Trump de ter ações mais contundentes e polêmicas sobre a deportação de imigrantes, né? Porque a gente tem que lembrar que lá no primeiro mandato dele houve separação de crianças dos pais, teve também aquela questão do muro, ele falou que vai concluir a construção do muro na fronteira com o México. Então, assim, ações contundentes a gente vai ver, mas não ao ponto de deportar 11 milhões, né, de pessoas consideradas ilegais no país. Exato, Kátia. Ele também tem outras políticas polêmicas, aquela do chamado imigração pelo sonho, que ele é muito crítico, que diz que jovens mudam para lá para ter filhos e indiretamente depois obter a nacionalidade. Porém, essa mudança da nacionalidade por nascer no território, igual dentro do Brasil, é constitucional, está na 14ª emenda constitucional. Isso dificilmente ele muda. O que ele pode mudar são os outros critérios para obtenção de nacionalidade indireta e que, portanto, pode ter impacto naqueles que desejam imigrar para lá. E os que estão, certamente tem que ficar atentos com essa ampliação do programa de deportação. Se começa primeiro apenas com os criminosos e depois vão para os que não têm empregos, que vivem de assistência social, e claro que isso acaba afetando os que estão no Brasil também. Muitos dependem de remessas que os brasileiros que trabalham lá fazem para sustentar a família aqui, ou até construção de poupança, edificações, comprar imóveis para virar depois fonte de renda via aluguel. A economia dos Estados Unidos estando bem, boa parte do mundo está bem também, né? Porque é reflexo. E o contrário também é verdade. Há um otimismo com medidas anunciadas pelo presidente Donald Trump de que a economia dos Estados Unidos vai melhorar e isso vai significar melhoria da economia de outros países? Aí, professor, como o nosso tempo é curto, eu já gostaria de emendar uma outra pergunta dentro desse assunto, que foi o acordo entre Mercosul e União Europeia, né? Que o Javier Milei até que não teve muita opção e acabou tendo que assinar esse acordo. O Javier Milei, que é um simpatizante do Donald Trump. E o Trump anunciou também aquele tarifaço. Como é que isso fica? A gente pode chegar a falar até de um isolamento dos Estados Unidos, de uma menor dependência. Como é que o senhor avalia isso? Junto da pergunta do Eustáquio, por favor. São ótimas perguntas e interconectadas. Os analistas econômicos e analistas internacionais andam um tanto divididos. Ao mesmo tempo, temem de uma economia americana entrar numa recessão imensa, já que ele não deixa muito claro como que vai ser esse equilíbrio fiscal entre corte de impostos e corte de gastos públicos, elevando a possibilidade, por exemplo, de aumentar os juros para controle de inflação. Inclusive, na primeira semana de dezembro, o Trump deixou de prometer mais que não trabalharia para manter os preços baixos e as famílias satisfeitas. E, portanto, uma economia americana endividada com juros elevados gera a redução de investimentos e perspectiva de crescimento mais lento sobre essa preocupação de controlar a inflação. O outro lado é a relação com os demais parceiros comerciais. O Trump anda falando muito de defesa da economia americana via protecionismo, elevar impostos de importação, imaginando o americano padrão que quem vai pagar essa conta é o exportador, são os europeus, são os chineses, são os brasileiros. Quando na prática, a maioria das vezes, como são produtos essenciais para a economia americana, quem acaba pagando é a família comum americana, é o industrial americano, que agora vai ter que pagar um preço maior. Portanto, a gente não sabe exatamente qual que vai ser o impacto da possibilidade de crescimento futuro da economia americana,
porque diante com menos dinheiro, menos investimento, dificuldade de competir com o mundo. E do lado das parcerias comerciais, por exemplo, o Trump tem chamado a atenção que não gostaria de que países priorizassem outros parceiros que não os Estados Unidos. Portanto, o Brasil tem que estar atento nessa corda bamba aí da sua aliança com o Mercosul, ao mesmo tempo agora se amarrando a uma possibilidade maior com o mercado europeu, caso ele seja aprovado, que também deve ficar para o segundo semestre de 2025. E o Brasil acabou de assinar mais de 30 contratos com a China, que vive numa guerra com os Estados Unidos. E todo o resto desse novo sistema de pagamentos internacionais que o BRICS tem estimulado. Não é que vai abandonar o dólar, mas priorizando a utilização de moedas locais, o Trump prometeu também aplicar sanções. Professor, e agora para concluir aqui, numa análise rápida, por favor, o Trump prometeu pacificar o mundo em relação às guerras. E a gente tem que falar também da questão climática, né? A COP lá no Azerbaijão teve dificuldade de fechar um orçamento, um financiamento para combater os efeitos climáticos e sem a participação dos Estados Unidos. Esses dois assuntos, por favor. Kátia, são dois temas da chamada política externa, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos. Essa promessa de acabar com as guerras não depende só dos Estados Unidos, depende da disponibilidade dos outros países negociarem. E também tem um contrassenso nesse discurso, porque um outro objetivo do Trump é vender mais arma. E a arma não é necessariamente para a paz, isso envolve riscos de novas guerras. No tema de meio ambiente, que o Brasil vai sediar a COP no ano de 2025, o Brasil terá dificuldades, porque a principal economia, um dos principais emissores de gases poluentes, não gostaria de fazer isso sobre uma gestão Trump. Já é certeza que ele não vai assumir nenhum compromisso, assim como outros países terão reticência de fazer se os Estados Unidos não estão no meio. Portanto, é bem difícil que o Brasil alcance um sucesso de sediar esse evento com metas ambiciosas. Dentro das nossas entrevistas especiais de final de 2024 e início de 2025, falamos hoje da expectativa para o novo mandato de Donald Trump à frente da presidência dos Estados Unidos. Recebemos no Jornal da Itatiaia o professor Vladimir Feijó. Ele é doutor em Direito Internacional e professor do Centro Universitário Arnaldo. Professor, obrigado pela sua contribuição, pela presença. Um ótimo dia e um ótimo 2025. Uma satisfação, obrigado. Um ótimo ano para todos nós. Obrigada, professor. Até a próxima.